Então, como resultado de vocês escutarem estas leis, por exemplo, que era o que Moshe estava falando, né, para a nova geração que ia entrar na terra prometida, né? Então, por isso, Ekev, ele também tem a sua conexão com Akev, que é exatamente sobre calcanhar, e nos fala sobre essa questão, né, o calcanhar de Mashiach, onde significa que Mashiach, na redenção final, ele estará trazendo cada vez mais o devido valor aos chamados mandamentos menores, né? Onde muitas vezes nós desqualificamos, né, os chamados mandamentos menores, entre eles, né, o cobiçar, por exemplo. O que tem de mais de cobiçar as coisas dos outros? Né? Ninguém está vendo, eu não estou fazendo mal para ninguém, né? Mas aí você emite aquele olho gordo, né, em cima das pessoas, em cima daquilo que elas têm, daquilo que elas possuem, e você acaba criando, né, de uma certa forma aí, um obstáculo na vida da pessoa, da família, da casa daquela pessoa, e assim sucessivamente. Então a Parashá Ekev vem trazer para nós realmente assim, um famoso puxãozinho de orelha, para que nós não nos esqueçamos. Mitzvot, mandamentos de Hashem, é e sempre será a vontade divina, mesmo que nós possamos qualificar mandamentos menores ou maiores, mas todos eles são a vontade divina, desde que nós façamos desde os chamados mandamentos menores até os mais complicados, por assim dizer, né, ou superiores, todos eles são mandamentos e é a vontade divina. Então, menor e maior, no sentido de podermos nos localizarmos dentro desse aspecto da Parashá de Ekev. Um mandamento menor, em que muitas vezes não é dado devido valor, né? A fofoca, um mandamento menor. E um mandamento maior, não assassinarás, por exemplo, ok? Então está aí, né, um exemplo de um mandamento menor e um mandamento maior. Né? Um mandamento menor, né, não cobiçarás nada do teu próximo. Ah, mas ninguém está vendo, então não tem problema nenhum eu cobiçar. Então você pisa com o seu calcanhar esse mandamento menor. Mas tem outro maior que diz assim, não adulterarás, por exemplo. Né? Então é um mandamento maior. Numa linguagem simples também podemos dizer assim, um pecadinho e um pecadão. É melhor cometer um pecadinho do que um pecadão. Muitas vezes as pessoas acham que não tem importância, mas pecado é sempre pecado, desobediência é sempre desobediência, e desobediência faz com que nós percamos, né, a face da presença divina nas nossas vidas. Então, por isso, o Ekev vem realmente trazer o nosso puxão de orelha, para que nós estejamos aí, sendo cautelosos, prudentes e, acima de tudo, amar a Deus de fato, né? Fazendo cada vez mais, desde os pequenos até os maiores mandamentos, por assim dizer, né? Fazendo aquilo que é agradável ao nosso Deus, ok? Então, é nesse sentido que Ekev, né, vem trazer para nós essa questão de nós estarmos conectados, ok? Então, hoje nós temos aí na nossa terceira aliá, né, que nós estamos, né, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 11 até o versículo 9 e o verso 3, né, é onde que nós estamos aí na nossa aliá de hoje, onde nós vamos ver aí sobre a questão não tomar a prosperidade como crédito pessoal, né? Aliás, hoje é a terceira aliá. Nós vimos a questão da propriedade no dia de ontem. Hoje é capítulo 9, verso 4, até o verso 29, ok? Então, a parte final de não se julguem virtuosos, né? E menosprezam a Hashem, e relembrando a respeito do bezerro de ouro, né? E as duas tábuas, né, de pedra, de safira,
que Moshe quebrou. Então, hoje nós temos esses dois aspectos para nós dentro da nossa aliá. E aí nós vamos ver realmente sobre a questão daquilo que o Midrash traz para nós, os vários comentaristas, né? Entre eles Rash, Or HaChaim, né? Que fala para nós, né, sobre esses aspectos, né? E também, né, dos demais sábios do nosso povo dentro desse aspecto aí, ok? Nós vamos falar sobre a data propícia, né, para os casamentos, que nós mencionamos ontem, né? Então nós vamos falar aí sobre, dentro do mundo judaico, do nosso irmão judeu, né, as datas propícias em que eles naturalmente marcam as datas dos seus casamentos, né? E o porquê, né, de data A, porquê dessa data, da data B, etc, etc, e etc. Ok? Baruch Hashem. Nós temos aí, né, hoje foi a Edilene Minorello, né, e o marido Claudemir, aqui de Bauru, da sinagoga Benenor, né, que foram os primeiros a se conectar na tarde de hoje, a tarde com a Torá, ok? Então, Baruch Hashem. A Ângela Rodrigues, né, e o marido Arlan, lá da cidade de Pacatuba, no Ceará, né, no bom sentido, nos cobraram ontem a continuidade, né, sobre aquele aspecto que nós estávamos falando sobre a destruição, né, dos dois templos, e que nós interrompemos, né, devido ao tempo, e ficamos de fazê-lo numa data propícia, onde Abraham, né, ele disse a Deus, né, por quê, né, da destruição e do exílio, né, dos seus filhos, né, Abraham, porque posterior a Abraham, né, é chamado os filhos de Abraham, por isso ele é chamado pai de multidões, ou pai das nações, não somente do povo judeu, mas das nações também, ok? Então nós vimos aí sobre essa questão, né, e aí nós paramos sobre aquela parte, né, que as 22 letras também levantaram primeiramente a Torá, que falou contra o povo judeu, depois as 22 letras, né? Então amanhã sem falta, com a graça de Hashem, Bli Neder, né? Não é uma promessa, porque de repente acontece alguma coisa e a gente acaba não fazendo, ok? Mas amanhã, com a graça de Hashem, nós vamos trazer realmente essa conclusão sobre a resposta, né, que Deus deu para com Abraham, quando ele questionou Deus, né, Senhor do mundo, porque você exilou os meus filhos, entregando-os nas mãos dos povos, né, e que os tem matado tão selvagemente, né? Porque você destruiu o templo sagrado, onde eu ofereci a você o meu filho Isaac como sacrifício. Então, para não perdermos o fio da meada, então nós vamos falar sobre Abraham, recordar rapidamente, Abraham e Isaac, né? As 22 letras, depois nós vamos ver aí o que vai acontecer dentro desse aspecto, né? O que Yaakov diz sobre Moshe, e bem como também nós vamos ver aí o que a matriarca Rachel também fala sobre esse aspecto aqui, ok? Então amanhã, Ângela Rodrigues, Arlan Tavares, lá de Pacatuba, Ceará. Então é amanhã, não é sexta-feira não, ok? Então para amanhã nós vamos trazer aqui a conclusão dessa questão aqui, ok? Baruch Hashem. O que mais que nós temos aqui para recordarmos, né? O livro é pequeno, né? Mais de 600 páginas, então a gente fica aí envolto às questões. No Shabat passado nós adentramos na primeira semana, a primeira porção, melhor dizendo, do profeta Isaías, sobre consolar o meu povo, diz o Eterno, que foi o capítulo 40, verso 1 e 26.
Para esta semana, no próximo Shabat, nós temos a segunda porção das 7, né, que fala sobre consolai o meu povo, diz o Eterno, que é no capítulo 49 de Isaías, a partir do versículo 14, e nós vamos até o capítulo 51 e o verso 3, né, onde a passagem principal nos fala, né, mas de Sião falou, o Eterno me abandonou, ele de mim se olvidou, né? Então nós vamos falar sobre essa segunda porção aqui das 7 do profeta Yeshayahu Hanavi, o nosso profeta Isaías, Baruch Hashem, né? O nosso Shalom hoje vai para a Iris Silva Souza, da cidade paulista, lá em Pernambuco, a Paula Tomé em Fortaleza, Ceará, o Eduardo Faria, lá no Rio de Janeiro, a Wanda Ikegami, de Pereira Barreto, né, São Paulo, o Adilson César Lins, da cidade de Paranaguá, no Paraná, o Marcos Debossan, lá em Macaé, Rio de Janeiro, a Márcia Souza, de Comodoro, no Mato Grosso, o Alfredo Cirne Moreira, aqui de Bauru, né, ele e família, aqui de Bauru, ao Alfredo Cirne Moreira, o nosso Shalom, né, e não somente para o Alfredo, mas para toda Bauru, né, e toda a região, né, a Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, ela está aberta, né, a todos quantos quiserem fazer-nos uma visita. No momento, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, nós estamos ali com a sinagoga aberta, né, para fazermos a homenagem ao Shabat, né, onde nós vamos aí honrar o Shabat, recebendo o Shabat. E então, Bauru e região, né, tem aí toda sexta-feira, a partir das 20 horas, né, a sinagoga aberta para receber todos que queiram ali conhecer e participar da nossa homenagem ao sagrado dia do Shabat, né? E todos os sábados, a partir das 17 horas, para o estudo da Torá e a Havdalah, né? A separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Falando em Bauru, hoje é o 1º dia de agosto, é o dia de aniversário da cidade de Bauru. Então aqui, mais uma vez, né, à tarde com a Torá, em nome da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, nós queremos deixar aqui o nosso Shalom, né, as nossas saudações de Mazal Tov, né, as autoridades constituídas em Bauru, seja no campo judiciário, né, no campo político, sejam as autoridades estabelecidas nos diversos níveis da própria sociedade, né, o judiciário, né, os diretores de escolas, né, a educação é algo muito importante e que realmente, né, Bauru e região tem aí um nível de educação muito bom, forte, saudável, né, e, né, também dessa forma aí, obviamente, né, desde a prefeita até os funcionários, né, de Bauru, fica aqui a nossa saudação, o nosso Mazal Tov, muitas felicidades. E exatamente neste ano, né, estamos chegando em Bauru com a Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, para estarmos aí trazendo, né, valores de ética, moral e espiritualidade para Bauru e região, e de Bauru, cidade sem limites, para o Brasil e para as nações, possamos aí juntos estarmos transformando este mundo para ser a moradia do Eterno, como Benei Noach, com as 7 leis de Noach, né, que são 7 leis universais para um mundo melhor. Que Bauru realmente, nessa oportunidade, possa ser grandemente abençoada com a presença da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, né, e para agosto, setembro, teremos aí a inauguração oficial da Sinagoga Benei Noach, e nós estaremos com a presença do nosso rabino, o Rav Yaakov Geranstades, né, aqui nesse momento singelo, né, de forma oficial para Bauru e região,
para o Brasil e para as nações, né, fazendo essa inauguração oficial aí, nesse sentido aí. Mas estamos em atividade já, para que Bauru seja agraciado e os seus moradores sejam abençoados grandemente. Então, Mazal Tov, Bauru e todos os munícipes de Bauru, Baruch Hashem, ok? Então, é isso daí, amados. Temos ainda aí também a Carla Maia, a Maria Lúcia Monteiro de Fortaleza, Ceará, Carlos Sidon Souza Alves, da cidade de Novo Repartido, no Pará, né? E temos aí o Luiz Carlos do Rio de Janeiro, advogado ali no Rio de Janeiro, ao Luiz Carlos também, o nosso Shalom, sem sombra de dúvidas aí, com muito sucesso na sua vida profissional também, ok? O Roberto Andrade, né, de Paraguaçu Paulista, está por aí, né? Temos aí quem mais que chegou? O Valdemir Rodrigues também está por aí. Não dá para ver aqui se ele colocou o nome da cidade. A Luciana Rodrigues, né, de Marília, região. Oi. Ok. Então, amados, vamos aqui falar então, né, hoje ao pôr do sol de hoje, nós teremos aí o 15 de Av, que é a data propícia, né, para o encontro da alma gêmea, né, como nos fala a sabedoria judaica, né? O Cleiton Ribeiro Pereira também chegando por aí, Baruch Hashem, né? Shalom. Não lembro do nome da cidade, se der para colocar o nome da cidade e o estado, Baruch Hashem. Então, essa data, né, depois do Tisha B'Av, 9 dia de Av, né, o 9º dia de Av, onde que nós temos aí essa data, né, do encontro das almas gêmeas, né? Mesmo dentro de todo desse prisma, né, de 9 de Av até 15 de Av, nós temos aí, segundo os nossos amados, que corresponde, né, ao nascimento de Mashiach. Essa seria a data de Mashiach, né, a data que Mashiach nasce, e de 9 de Av até 15 de Av é um período aí de 9 dias, que está conectado com a questão de gestação, né, de dar à luz, e nesse sentido, dar à luz ao verdadeiro amor, né? Então nós precisamos estar conectados com isso, né? Dar o nosso melhor, o nosso amor maior, cada dia mais para o serviço de Hashem, para Hashem, né? Então é importante nós estarmos conectados com isso daí. Então por isso, né, vamos ver aqui umas datas, né, nesse sentido aqui. O Cleito é da cidade de Rio das Ostras, lá no Rio de Janeiro. Baruch Hashem, Cleiton. Shalom, né? O Luiz Ribeiro de São Paulo, né, Itaquera, Grande São Paulo, também está por aí. Baruch Hashem. Então, amados, né, nesse sentido aqui, para que realmente seja um momento muito propício, né, para o encontro da alma gêmea, dia 15 de Av, que vai ser ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, né, sem sombra de dúvidas. Então, nesse sentido aí, as pessoas poderão ter o seu encontro com a sua alma gêmea, né? Então, é estar conectado aí com Hashem e realmente confiar que Hashem vai estar provendo todas estas questões aí para aqueles que ainda não têm a sua alma gêmea, ok? Então, algumas datas aqui, né, que os nossos amados irmãos judeus, né, eles fazem, né, para marcar assim a data do casamento, um momento muito propício, né? Então, por exemplo, as terças-feiras, ao relatar a história da criação, o terceiro dia da semana, que é conhecido como terça-feira, é o único em que a Torá diz 2 vezes, e Deus viu que era bom. E os sábios interpretam isso como significando que esse dia é duplamente bom, bom para o céu e bom para as criações.
Então, terça-feira é uma data propícia justamente por causa disso, porque Deus viu que era bom, e no terceiro dia da criação ele falou isso por 2 vezes, né? O Rosh Chodesh, né, o início de um mês judaico, é uma data auspiciosa para um casal começar a vida de casados. Então, quando é o primeiro dia do mês, né, que é o Rosh Chodesh, né, cabeça de mês, também é uma data propícia para isso daí. Os primeiros 15 dias do mês, né, lunar judaico, né, a lua é uma metáfora para a nação judaica. E os dias do mês em que a lua está crescente são auspiciosos para um casal contrair casamento, né? Justamente é o período do chamado lua crescente, porque começa o mês, né? Então ali fica uns momentos sem a lua, né, estar presente, e aí depois ela começa a aparecer e vai crescendo. Então esses primeiros 15 dias, né, de cada mês judaico, ok? É propício para um bom casamento, né? O dia 11 de Tishrei, segundo a tradição racídica, o dia após Yom Kippur é mencionado como nome de Deus, né? Então, o dia 11 de Tishrei, que é um dia após o Yom Kippur, que é também outra data propícia para um bom casamento. Os dias 11 a 13 de Tishrei, né, segundo os nossos mestres da Kabbalah, os 4 dias entre Yom Kippur e Sukkot são especialmente sagrados, correspondem às 4 letras do tetragrama sagrado, ok? Então, nos fala sobre esse aspecto aqui, né? Entre Yom Kippur e Sukkot. O mês de Kislev, ele é inteiramente apropriado, né? E os nossos mestres falam que é extremamente apropriado o mês de Kislev, como evidenciado pela festa de Hanukkah, que é geralmente no mês de novembro, dezembro, né? Então, ocorre durante os últimos dias deste mês. Então, é muito propício o mês de Kislev. Hanukkah, que cai no dia 25 de Kislev, até o dia 2 de Tevet, né, ou 3, dependendo do ano, a festa das luzes é uma época maravilhosa para começar o casamento de luz e felicidade. Se você está planejando um casamento em Hanukkah, assegure-se de que seu casamento tenha um sabor de Hanukkah, muita luz, muita presença divina. Uma menorá acesa deve ser colocada em local proeminente ou em destaque, e fale com o encarregado, né, do buffet sobre a possibilidade de servir algumas iguarias de Hanukkah, como látex ou sonhos, né, que são alimentos, né, que são marca registrada de Hanukkah, que é a base de óleo, né, ou seja, sonhos ou látex, né, vários tipos aí de derivados de chocolate, leite e companhia limitada. O dia 15 de Shevat, né, que é conhecido como Tu B'Shevat, que é exatamente o dia do ano novo das árvores, né? O homem, ele é semelhante à árvore do campo, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 20, verso 19. Então, o ano novo das árvores, certamente, é uma data auspiciosa para começar um ano novo de casamento, um ano novo das árvores, um ano novo de casamento, ok? Então, é nesse sentido aí, ok? Deixa eu anotar aqui. O mês de Adar. Adar é o mês que foi transformado para os judeus de luto em júbilo, como está em Esther, capítulo 9, verso 22. É considerado o mês da sorte para o povo judeu, né? Então, o mês de Adar, mês da sorte. Purim Katan, ou seja, o pequeno Purim, e Shushan, Purim Katan, o pequeno Purim de Shushan, né? Que nós temos aí nos dias 14 e 15 de Adar, né? Essas datas semifestivas no primeiro mês de Adar
no ano bissexto, por exemplo, corresponde às datas nas quais Purim e Shushan Purim são celebrados no mês seguinte de Adar, né? Então, quando nós temos aí o chamado ano bissexto, né? Então, nós temos dentro do calendário judaico 13 meses. E nesses 13 meses nós temos o Adar 1 e o Adar 2, né? Então, quando tem esse chamado ano bissexto, então, estas comemorações, elas são no Adar 2, né? Para o seu efeito nas questões das festividades, etc. e tal, ok? Depois nós temos o mês de Elul. Segundo os nossos mestres da Kabbalah, os traços de misericórdia e benevolência de Deus são revelados, né, e acessíveis durante o mês de Elul. Esse mês é certamente um tempo também auspicioso para marcar casamentos. Então nós temos aqui, né, datas proeminentes sobre a questão de datas propícias, né, para um feliz casamento, ok? Obviamente, a data ajuda quando o casal realmente se ama, não é verdade? Né? Então não adianta nada aí o casal que vive, né, a trancos e barrancos, machados, machadinhas, tesouras e facas, né, para não falar outros negócios, né? Não é o mês que vai resolver esse problema do casal, né? Os meses são propícios realmente para somar realmente a um casal que realmente estão se amando verdadeiramente, ok? E amanhã nós vamos falar aí sobre datas não recomendadas, né, para se marcar casamento. Aí nós vamos ter as nossas dúvidas aí. Qual é a data propícia? Nós já vimos. Qual é a data não propícia? Amanhã nós estaremos vendo aí algumas datas que não são propícias para marcar um casamento, né? Diz um ditado dos antigos, né? Quando alguém casa e chove no dia do seu casamento, significa que o seu casamento será muito feliz, que o casal realmente serão muito abençoados, né? Quem casa no dia que chove, né? E o dia que a Edna e eu casamos, né? No dia 22 de setembro de 1979, né? Foi realmente, não foi uma chuva, foi uma tempestade de chuva, né? Então, Baruch Hashem, chuvas de bênçãos, né? Estamos aí, né, juntando com a data de namoro, 4 anos, estamos indo aí para 48 anos juntos, né? Baruch Hashem por isso daí. Temos 2 filhas maravilhosas, né? E temos 3 netos, né? Não podemos deixar de mencionar 2 genros, né? Senão os genros acabam ficando bravos depois, né? Então, o que éramos 2, aliás, não éramos 2, né? Quando casamos, passamos a ser 1, né? Então, como nós somos 1, né? E temos aí 2 filhas, 2 genros e 3 netos, né? Então, aumentou a família aí de 1 para 8, né? Então, isso é muito bom. Baruch Hashem por isso daí, né? Que realmente as vidas, cada um tem aí as bênçãos divinas para um feliz matrimônio. Quem já está casado, né? Que a graça de Hashem renova o amor de um para com o outro, e que realmente o dia 15 de Av, ao pôr do sol de hoje, ao pôr do sol de amanhã, Hashem esteja renovando esses laços de amor sincero, verdadeiro, fiel, né, para com cada casal, sem sombra de dúvidas, é a nossa prece, né? E para aqueles que ainda não acharam a sua cara metade, que Hashem possa propiciar realmente essa data festiva para encontrar a sua cara metade. Baruch Hashem, ok? A Miriam Barros de Brasília chegou por aí, o Roberto Andrade de Paraguaçu Paulista também está por aí, Baruch Hashem, ok? A nossa terceira aliá, né, capítulo 9, verso 4 até o verso 29. Então, do versículo 4 ao 6, nós temos aí um momento, né, que se encerra, a advertência de Moshe para com a nova geração que vai entrar na Terra Prometida, né?
não se julguem virtuosos, ok? A Inês Martins, aqui de Pirajuí, também chegou por aí, Baruch Hashem, né? Então, nessa conclusão, Moshe diz, né, quando Deus, seu Deus, as expulsar diante de vocês, falando das 7 nações que estavam na terra prometida, não diga em seu coração, Deus me trouxe para tomar posse desta terra por causa da minha retidão. E Deus também expulsou estas nações diante de você por causa da perversidade delas, né? Não foi por causa de sua retidão ou da integridade de seu coração que você tomará posse da terra delas, mas sim por causa da perversidade destas nações. Apenas que Deus, seu Deus, as expulsa diante de você, né? Então aqui Moshe estava dizendo para eles, estas 7 nações elas vão ser expulsas daqui porque elas não merecem essa boa terra. Elas são muito perversas. Elas sacrificam os seus filhos aos deuses. Eles praticam sacrifício humano. E Deus não se agrada de sacrifício humano. Ele nunca pediu sacrifício humano para qualquer questão. Então, quando algum segmento religioso diz que Deus aceita um sacrifício humano para perdão de pecados, é mentira. Deus não é canibal. Deus, ele é Pai das misericórdias. Ele pediu uma prova, um teste que ele fez com Abraham sobre a questão de sacrificar Yitzhak. E ele mostrou que realmente nada é comparado ao amor que ele tinha por Deus. E Abraham foi. Mas na hora de cumprir o ato em si, quando ele levantou do seu cutelo, sobre o altar já estava ali Yitzhak, amarrado para o sacrifício. E Yitzhak, ele tinha 37 anos de idade, não esta figura que plantam por aí, dizendo que era uma criancinha, que era um menino, e que deu margens à má interpretação para certos segmentos perversos, né? De trazer aí uma questão de sacrificar crianças, sacrifício humano. Yitzhak tinha 37 anos. Se ele quisesse, ele poderia fugir do seu pai, ele poderia resistir, ele poderia simplesmente enfrentar o seu pai, e como muito mais jovem do que o seu pai, ele poderia prevalecer numa luta física contra o seu pai e fugir. Mas não, Yitzhak, que foi criado dentro dos princípios da palavra e do temor a Hashem, ele se submeteu. E nesse sentido, o que aconteceu? Quando Abraham foi executar, então ouviu-se uma voz dizendo para ele não fazer nenhum mal ao menino. Em comparação à idade de Yitzhak, 37 anos, e a de Abraham, 100 anos, um menino, uma criança, nesse sentido, ok? Então, por causa da perversidade destas nações, que eles estão sendo expulsos desta boa terra, eles não são dignos delas, não são dignos do leite de cabras e o mel de tâmaras que essa terra produz, bem como todas as outras questões. Por quê? Porque é um povo perverso de forma ética, moral e espiritual, quebrando todos os índices, por assim dizer, né, de baixa reputação, perversidade, maldade. Não tinham limites para nada. A perversidade era demais. E a terra, excelente terra, então eles foram expulsos por causa desta questão. E por isso Moshe estava dizendo ao povo, não é por causa da vossa retidão, não. Não é por causa da vossa integridade, não. É por causa da perversidade dessas nações. E ao mesmo tempo, né, Hashem estava honrando o pacto que ele fez com Abraham, ok? Então é isso daí. Também para manter a palavra que Deus jurou a seus pais, Abraham, Yitzhak e Jacob, você deve entender que Deus, seu Deus, não está dando a você esta terra boa como uma possessão por causa de sua retidão, pois você é um povo de dura serviço. Entendeu? Então, não se julgue virtuoso.
Era a questão que Moshe estava colocando para esta geração que ia entrar na terra prometida. Ou seja, vocês estão entrando nessa terra prometida pela misericórdia do Criador. No segundo plano, por causa da aliança que ele fez no seu pacto, a sua promessa que ele fez com os patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. Não é por causa da vossa retidão, a geração que estava entrando na terra prometida. Então, Moshe estava colocando, como diz os ditados, né? Estava colocando os pingos nos is, para que realmente pudesse, o povo ter esta questão, que toda a gratidão, toda a honra, toda a glória pertence àquele, para ser dada somente àquele que pertence todo o poder. O único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Entendeu? Então, é isso daí. A partir do versículo 7, né, até o versículo 29, nós temos aí exatamente a questão que Moshe traz agora, que foi um momento terrível na história pelo deserto do povo judeu, o famoso bezerro de ouro. Então aqui Moshe ele está recordando sobre a questão do bezerro de ouro. Então ele disse: lembre-se, não se esqueça como você irritou Deus, seu Deus no deserto, desde o dia em que você saiu da terra do Egito até chegarem a este lugar. Vocês se rebelaram contra Deus. Em Horeb, vocês enervaram a Deus, e Deus se enfureceu com vocês e quis destruí-los. Quando eu subi a montanha para receber as tábuas de pedra, as tábuas do testemunho que Deus fez com vocês, eu demorei na montanha 40 dias e 40 noites. Eu não comi pão nem bebi água. Deus me deu 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que Deus disse a vocês na montanha, de dentro do fogo, no dia da Assembleia, que foi a outorga da Torá. O que aconteceu foi que no final de 40 dias e 40 noites, quando Deus me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do testemunho, Deus me disse: mexa-se e desça rapidamente daqui, pois o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Eles rapidamente abandonaram o caminho que eu lhes ordenei. Eles fizeram uma estátua fundida para si. Deus então me falou dizendo: eu observei este povo e veja, ele é um povo de dura cerviz, que não gosta de ser repreendido. Deixe-me e eu os destruirei. Eu oblitarei seu nome de sob os céus e farei de você uma nação mais forte e numerosa do que eles. Eu me virei e desci da montanha. Capítulo 9, verso 15. A montanha estava queimando em fogo e as 2 tábuas do testemunho estavam sobre minhas 2 mãos. Então eu vi. Veja, vocês pecaram contra Deus, seu Deus. Vocês fizeram para si um bezerro fundido. Vocês rapidamente abandonaram o caminho de Deus, que ordenou a vocês. Então eu agarrei as 2 tábuas, arremessei-as de minhas mãos e as quebrei diante de seus olhos. Eu me joguei perante Deus por causa de todos os pecados que vocês cometeram, fazendo mal aos olhos de Deus para enervá-lo. Por 40 dias e 40 noites na montanha como antes, eu não comi pão nem bebi água, pois eu tive medo da ira e da fúria com que Deus demonstrou seu descontentamento com vocês, querendo destruí-los. Mas Deus me ouviu também naquela ocasião, né? Deus estava muito zangado com Aharão e queria destruir os seus filhos. Eu rezei por Aharão também naquela ocasião, mas somente 2 dos seus filhos foram salvos. Eu tomei o objeto pecaminoso que vocês fizeram, o bezerro, e queimei-o no fogo. Eu os quebrei, triturei-os, bem como até se tornar poeira fina, e joguei esta poeira no córrego que descia da montanha.
Desde então vocês também provocaram a ira de Deus em Taverá, em Massá e em Kivlot Hataavá. Além disso, quando Deus enviou vocês em Kadesh Barneia, dizendo: subam e tomam posse da terra que eu dei a vocês, vocês desafiaram a palavra de Deus, seu Deus, e não acreditaram nele e nem o obedeceram. Vocês se rebelaram contra Deus desde o dia em que eu os conheci. Assim eu rezei diante de Deus. Eu rezei por 40 dias e 40 noites, porque Deus disse que destruiria vocês. Em minhas preces a Deus eu disse: Deus Todo-Poderoso, não destrua seu povo. Sua herança, que o Senhor em sua grandeza redimiu e tirou da terra do Egito com mão forte. Lembre seus servos, Abraão, Isaque e Jacove. Não reaja à teimosia deste povo, à sua maldade e nem ao seu pecado, para que a nação de onde o Senhor nos tirou não diga: por causa da incapacidade de Deus de trazê-los para a terra sobre a qual ele lhes falou, e por causa de seu ódio por eles, ele os tirou para abatê-los no deserto. Eles são seu povo e sua herança, que o Senhor tirou com sua grande força e com o seu braço estendido. Né? Aqui, né, que é a nossa aliada de hoje, nós temos aí sobre essa teimosia, rebeldia, né, afronta para com Deus, né? E dessa forma o povo provocou a ira divina, né? Então, quando Moshe ele começa no início do capítulo 9, realmente trazendo uma realidade para o povo que vai entrar na terra prometida. Ele diz: vocês não se julguem virtuosos, que foi pela força dos seus braços, que foi pelos seus méritos, pela sua retidão, que vocês vão tomar posse da terra prometida. Não é assim. Vocês vão tomar posse da terra prometida porque as 7 gerações que ali estão são perversas em extremo. E a terra, que é excelente, que produz em abundância em todos os aspectos representados pelo leite de cabras e mel de tâmaras, que são ótimos produtos em todos os sentidos que a terra produz, mas aquelas nações não eram dignas dela. Então eles seriam expulsas, as 7 nações. Em contrapartida, Deus fez um pacto com Abraão, confirmado com Isaque e Jacove, para que a descendência deles viesse tomar posse da terra prometida. Esta geração, como diz Moshe, finalizando, né, esta advertência ali no final do capítulo 9, versículo 6, ele diz: porque você é um povo de dura serviço. Então ele deixa bem claro: vocês são duros na queda, porque vocês têm rebeldia. É por isso que vocês precisam lembrar de Deus, o seu Deus. Então Moshe está dizendo de uma forma bem peculiar, com referência ao povo que vai entrar na terra prometida, que é o quê? Dizendo para ele, Deus, o seu Deus. Ele não está dizendo os deuses das nações. Ele está dizendo de forma explícita: o seu Deus. O Deus que ficou conhecido mundialmente, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, ou o Deus dos judeus. Essa que é a realidade. O único e o verdadeiro Deus. Entendeu? Dirceu Ribeiro, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, também chegando por aí. O Roberto Peixoto, aqui de Garça, né? A nossa região de Bauru, nossos primos ali de Garça, né? Baru Hashem, aos amados aí. Então, amados, essa advertência para com o povo é para que eles não pudessem esquecer realmente, vocês não podem confiar no seu próprio ego, não podem confiar no seu egocentrismo, vocês não podem se idolatrar, que vão cair no mesmo erro das 7 nações que estão sendo expulsas.
como eles estão sendo expulsos da boa terra, se vocês cometerem o que eles cometeram, vocês também serão expulsos da terra. Então Moshe estava sendo claro nesse sentido. Quando ele termina de chamar a atenção dentro desse aspecto aqui, ele já vem para o pecado do bezerro de ouro e a destruição das das 2 tábuas, né, que foi entregue no Monte Sinai, ok? Então vejam bem, o que nós vamos percebendo dentro de Devarim, e principalmente na nossa Aliá, na nossa leitura, é que realmente a palavra Zahor, que significa lembrar, né, ela está presente sempre e de forma constante no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio, ok? Então essa é a realidade, né? Com licença, amados, o Miguel chegou, né? Então ele precisa lembrar aqui. Edna, Miguel, olha o silêncio aí. Ok? Então pronto, já foi a advertência lá para o Miguel. Lembrando, né? Ao vivo e a cores sempre tem alguma coisinha diferente aí, barulho assim. Então, Zahor, né? Que significa lembrar, nós vamos sempre ver no livro de Devarim, Deuteronômio, para que realmente nós não esqueçamos, porque lembrar significa não esquecer. Então, por exemplo, nós temos aí Zahor, lembre-se de que você foi escravo no Egito, capítulo 5, verso 15, dentro de Deuteronômio, todos dentro de Deuteronômio, ok? Lembre-se de como o Senhor teu Deus o guiou por todo o caminho no deserto, nesses 40 anos, capítulo 8, verso 2. Lembre-se disso e nunca se esqueça de como você provocou a ira, capítulo 9, verso 7, que está fazendo parte da nossa aliança de hoje. Lembre-se do que fez o Eterno teu Deus a Miriam no caminho quando saíste do Egito, capítulo 24, verso 9. Recorda-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito, capítulo 25, verso 17. Lembre-se dos dias de outrora, atentai para os anos das gerações sucessivas, capítulo 32, verso 7, ok? Então, o que nós temos dentro desse aspecto aqui é que, assim como Yosef, Haim e Yerushalmi, ele observa com o seu grande tratado Zahor, né, a história judaica e memória judaica, ele diz, somente em Israel e em nenhum outro lugar, a injunção de lembrar é sentida como um imperativo religioso para um povo inteiro. As civilizações começam a morrer quando se esquecem realmente do lembrar, Zahor, lembrar a sua história, lembrar. Então as civilizações começam a morrer quando se esquecem, quando perdem a memória, quando perdem as lembranças. Israel foi ordenado a nunca esquecer. Então, desde os tempos memoriáveis, né, da outorga da Torá, nós temos sempre essa questão, Zahor, lembrar, para que realmente o povo judeu não esqueça de absolutamente nada, nem dos seus pontos mais elevados espiritualmente e nem dos seus mais baixos níveis espirituais. Zahor, lembrar, lembre-se sempre. Por isso, o povo de Israel, o povo judeu, apesar de todas as perseguições, o quase extermínio da raça judaica, é o único povo que tem preservado 100% das suas raízes. Por quê? Porque Deus disse através de Moshe ao povo, Zahor, lembrar, lembre-se sempre quem você é, de onde você veio e quem te guiou, quem te tirou da terra da escravidão. Então, em todas as festividades bíblicas, nós temos sempre a questão de lembrar, para que nos momentos alegres e nos momentos tristes, jamais esqueçam quem você é, o que você, de onde você vem,
Nunca se esqueça desta realidade, certo? Nunca esqueça dessa realidade. Esta é a verdade que sempre traz para nós. Então, por isso, dentro desse aspecto aqui, né, o que nós temos aqui? Em uma passagem eloquente, o estudioso americano Jacob Neusner escreveu certa vez: a civilização está suspensa de geração em geração pelo fio diáfano da memória, um fio fino que pode se romper a qualquer momento. Seja apenas um grupo de mães e pais se apenas um grupo de mães e pais deixam de transmitir a seus filhos o que aprendeu de seus pais, então a grande cadeia de aprendizado e sabedoria se rompe. Se os guardiões do conhecimento humano tropeçam apenas uma vez, em sua queda desmorona todo o edifício do conhecimento e da compreensão. A política das sociedades livres depende da transmissão da memória. Essa foi a visão de Moshe e fala conosco mesmo nos dias de hoje, de forma inabalável, real, sempre um eterno presente. Zahor, lembrar, lembre-se sempre. Então, por isso, amados, aqui os nossos mestres dizem que realmente, né, a cadeia do aprendizado e da sabedoria se rompe quando os pais deixam de transmitir aos seus filhos conhecimento e sabedoria que eles aprenderam dos seus pais e os seus pais aprenderam dos seus pais, ou seja, de geração em geração, para não cair da memória, da lembrança, realmente, sobre a questão da cadeia de aprendizado e sabedoria. Por isso que hoje nós temos aí, infelizmente, uma boa parte de jovens que não sabem o que foram os seus pais. Não sabem o que os seus pais eram. Não sabem de onde que os seus pais vieram. Não sabem nem como os seus pais se conheceram. Menosprezam a sabedoria dos seus pais, dizem que eles são quadrados, são ultrapassados. E eles que são a geração do futuro, a geração dos tempos da informática, dos tempos do progresso, da tecnologia e companhia limitada. Mas na realidade são mais robôs do que se imaginam. São mais vazios do que qualquer outra coisa. É uma geração, como dizem muitos detalhes por aí, né? Uma geração de Nutella, que significa uma geração cheia de frescura, né? A palavra correta é essa, viu, gente? É uma geração cheia de frescura, onde qualquer coisa é meu direito. E os filhos subjugam os pais. Os pais não têm o dever de educar os filhos, de corrigir os filhos, de disciplinar os filhos, porque os filhos, infelizmente, numa boa parte das redes escolares, sejam dos níveis inferiores ou universitários, né, com militâncias, têm aprendido que você é senhor de si mesmo, você não precisa dos seus pais. Automaticamente, vocês não precisam de Deus. E aí nós estamos vendo, né, uma boa parte, infelizmente, de uma juventude que é mais oca do que se possa imaginar, né? Uma boa parcela da juventude que é mais vazia do que o famoso pastel de feira, né? Que é um pastel cheio de ar, puf, não tem nada dentro, entendeu? Então é uma geração de pastel vazio, pastel cheio de ar, não tem nada na cachola. Então aquela questão, né? Por isso que, infelizmente, uma boa parte da juventude aí é uma geração de tolos, cheio de tolices, achando que sabe tudo e não sabe nada, achando que entende de tudo e não entende de nada.
São tão tolos que não sabem nem quem eles são, nem quem eles são. O que você é? Uma hora é bicho, uma hora é gente, uma hora é coisa, uma hora é homem, uma hora é mulher, uma hora é não sei o que, uma hora é não sei o que lá. Não sabe nem o que são. Uma parte, os pais têm culpa sim. Por quê? Porque deixaram de educar e disciplinar os seus filhos. Então é isso que os nossos sábios estão trazendo para nós dentro da própria visão em que Moshe está falando sobre para essa nova geração que vai entrar na Terra Prometida, né? Moshe não deixou ele como um grande líder e também o paizão daquela geração. Ele não deixou de fazer o seu papel de educador, disciplinador, né? Então, por isso, essa visão que os nossos sábios trazem para conosco dentro da questão sobre memória. Perde a memória, realmente a cadeia do aprendizado e da sabedoria se rompe, porque não é passada de pais para filhos, né? Caiu o sinal, voltando o sinal, Baruch Hashem, né? Ok? Voltando o sinal, tivemos uma queda do sinal da internet, Baruch Hashem. Então, amados, passar de geração para geração, sabedoria, conhecimento, entendimento, principalmente com temor aos céus, a Deus, é muito importante para que, de fato, nós possamos ter a certeza e a tranquilidade que os nossos filhos terão um bom futuro pela frente, ok? Então, é nesse sentido. E quando nós vamos, então, do versículo 7 até o versículo 29, sobre o pecado do bezerro de ouro, né? Então, nós temos aqui o momento em que Moshe, ele destrói, né? As duas tábuas, né? De pedras, as duas tábuas de pedras de safira, Baruch Hashem. Né? Então as pedras eram pedras de safira, duas pedras, 5 mandamentos em cada uma, né? Que Moshe conduzia, né? Para o povo, né? Então nós temos aí algumas peculiaridades que o nosso mestre Menachem Mendel traz para nós, o líder máximo da nossa geração, com também comentários, né? De outros sábios, Or HaChaim, o próprio Midrash, né, que traz para nós sobre essa questão toda aqui. Então vejam bem, o Or HaChaim, ele diz para nós, por que Moshe ele se agarrou, né, às duas tábuas, né, como está escrito no versículo 17, ok? Então diz assim, o verso 15, né, ao 17, eu me virei e desci da montanha, a montanha estava queimando em fogo e as duas tábuas do testemunho estavam sobre minhas mãos. Então eu vi, veja, vocês pecaram contra Deus, seu Deus, e vocês fizeram para si um bezerro fundido, e vocês rapidamente abandonaram o caminho de Deus que ordenou a vocês. Então eu agarrei as duas tábuas e arremessei-as de minhas mãos, e as quebrei diante dos seus olhos, né? Então aqui, no verso 15, as tábuas do testemunho estavam sobre minhas duas mãos. Isso demonstrando que cada uma das tábuas estava em cada uma das mãos de Moshe, né? Os nossos mestres falam, né, através do Midrash, da sabedoria judaica, que de um lado estavam as duas mãos de Moshe segurando as duas tábuas, e do outro lado estavam as mãos divinas conduzindo as duas tábuas quando Moshe estava descendo o Monte Horeb, né, ou Monte Sinai, que é o mesmo monte, ok? Segundo os nossos mestres, as duas tábuas de safira, com os escritos de Hashem, os 10 ditos, Haseret Hadibrot, elas eram muito pesadas para que Moshe pudesse transportar duas tábuas daquela dimensão, de tão pesadas que elas eram. Então, por isso fala os nossos sábios através do Midrash, que de um lado Moshe estava segurando as tábuas,
e do outro lado estavam as mãos de Deus, que significa, segundo os nossos sábios, que as letras que foram escritas, os 10 ditos, né, as 620 letras, elas eram tão sagradas, né, que elas flutuavam. Moshe não fez esforço algum para transportar realmente as duas tábuas, certo? Então ele apenas segurava, conduzindo as tábuas na descida do monte. Então as outras duas mãos do outro lado significa exatamente isso, que a santidade das letras que foram escritas com o dedo de Deus e as próprias tábuas que foram realmente feitas pelas mãos divinas, certo? Fizeram com que ela flutuasse. Moshe apenas ia conduzindo, né? Levando as duas tábuas até lá embaixo, ok? Então é isso que fala. Porém, quando Moshe vê, né? Deus adverte ele, desça rapidamente, saia daqui rapidamente. E desça porque o seu povo pegou. Eles fizeram algo terrível. Então, por que Deus disse, desça rapidamente? Porque a terra que ele estava pisando era Kadosh, era santa, por causa da presença divina. E como o povo estava pecando, mesmo que Moisés não estava presente, mas ele era o líder, o cabeça daquela geração. Então isso se estenderia para ele também. Então, de certa forma, Moshe estava em pecado. E ele precisava sair urgente da presença divina e daquela porção de santidade em que ele estava habitando. Então ele desceu. E quando ele vê, de fato, né, o que estava acontecendo, como diz o verso 16, então eu vi. Então ele fala para essa nova geração, eu vi o que vocês fizeram. E aí então ele se agarra às duas tábuas, né? Ou seja, Moshe, ele se agarrou às duas tábuas, ou seja, ele tomou posse das duas tábuas. Então tudo que acontecesse ali, ele estava querendo dizer, é minha responsabilidade. Moshe estava assumindo a culpa do povo. Ele estava assumindo a culpa do que ele iria fazer em seguida, quebrar as duas tábuas. Entendeu? Então, por isso, Or Chachamim diz, Moshe, ao ver o povo judeu que havia pecado, as duas tábuas pairavam no ar acima de suas mãos, por causa da santidade. Quando ele testemunhou o pecado do povo, as duas tábuas perderam a santidade, e ele teve de as agarrar e sustentá-las. O Midrash, ele diz assim, as tábuas tinham a largura de 6 tefarim. Um tefar equivale a 8 centímetros. Então, portanto, cada tábua, ela tinha, de fato, né, 48 centímetros. Mas elas eram de safira. Não era que nem uma régua, né, que você pega aí de 30 centímetros, por exemplo, facinho de transportar. Ela não era o peso de pena. Ela era o peso de pena enquanto a santidade divina estava nas tábuas. Mas diante do pecado, a santidade divina se ausentou das tábuas. Então Moshe precisou agarrar, sustentar, né, as duas tábuas, né? Então, Deus estava segurando 2 tefarim numa ponta, né? E Moshe estava segurando os outros 2 em outra ponta. Moshe fortaleceu a força de sua mão e agarrou as tábuas e as quebrou. Assim Deus disse a Moshe, foi você quem as quebrou, como está no Midrash Tanhuma 11, né? Então, você que quebrou as tábuas, ok? Por que Moshe quebrou as tábuas? Então, ainda na continuidade, o Midrash Shemot Rabbah 43, verso 1 diz, a quem isso pode ser comparado? A um nobre que queria se casar com uma mulher através de um agente. O agente foi e descobriu que a mulher havia sido promíscua com outro homem. O que o agente, que era totalmente inocente, fez?
ele pegou o documento de casamento que lhe fora dado pelo nobre e rasgou-o, e ele disse: é melhor que essa mulher seja julgada como uma mulher solteira e não como uma mulher casada. E foi precisamente isso que Moshe fez. Quando ele viu que o povo judeu havia feito, ele pegou as tábuas e as quebrou. Assim, ele poderia argumentar que, se o povo judeu tivesse visto a punição por idolatria escrita ali, ele não teria pecado, né? Como diz o Midrash Shemot Rabbah 43:1, né? Então, o que significa essa parte do Midrash que traz para nós aqui, que Moshe, ele quebrou as tábuas? Então, quando realmente Moshe se defrontou com aquela visão, o bezerro de ouro e o povo se prostrando diante dele, então ele agarrou as tábuas com todas as suas forças. Nesse momento que a santidade abandonou as tábuas. Então elas voltaram a ter o seu peso real, normal. Então ele agarrou com todas as suas forças as tábuas. E antes que o povo pudesse ver o que estava escrito nas tábuas, então Moshe, ele lança as tábuas e quebra-as. E dentro do Midrash Shemot Rabbah 43:1, a explicação é que a Torá, as duas tábuas, ela é a síntese da Torá. Né? Já foi mencionado isso daqui. Então, os 10 ditos é a síntese dos 5 livros da Torá. E por isso, as duas tábuas, elas representam exatamente a Ketubá, que significa a certidão de casamento judaico. É exatamente o compromisso do casamento. Então, se o povo ele tomasse posse das duas tábuas naquele momento, então o povo ele seria julgado como uma mulher casada que adulterou, que traiu o seu marido. E a pena capital é a morte. Então o povo ele seria dizimado completamente. Então Moshe ele assume as tábuas, ele abraça fortemente as tábuas, então ele assume a posse das tábuas, tendo em vista que as tábuas, né, elas foram dadas a Moshe. Então, até aquele momento, né, Moshe, ao tomar posse das tábuas, ele não poderia ser acusado de nenhum tipo de transgressão. Por exemplo, furto, roubo, que ele furtou as tábuas. Não, foi dada a ele. E através dele seria dada ao povo. Então, Moshe, ele abraça as tábuas, ele assume a posse das tábuas, literalmente 100%, e ele lança as tábuas ao chão, já que elas perderam a santidade, tornaram-se pedras, literalmente falando, e ele lança no chão e as quebra. Então o povo não tomou posse das tábuas naquele momento. Então significa que o povo não assumiu a Ketubá. Não houve o casamento, literalmente, por assim dizer, ao tomar posse das duas tábuas. Então Moshe, ele achou melhor, como líder e o paizão da turma, ele achou melhor o povo ser julgado como solteiros, no sentido de que não tomaram posse das tábuas, dos 10 ditos, para que eles não fossem extinguidos. Então Moshe, nesse momento, voltou novamente a demonstrar o seu grande amor pelo povo e pelo nome de Hashem, para que o nome de Hashem não fosse zombado e para que o povo não fosse dizimado. Então a Ketubá, ela foi rasgada, como diz aqui o Midrash, comparando a questão do casamento. Então o contrato de casamento foi rasgado. O contrato de casamento aqui foi quebrado. As tábuas se quebraram. Então não houve realmente a associação do povo com as tábuas. Ficou para o segundo episódio, as segundas tábuas que seriam entregues posteriormente a Moshe. Então, nesse sentido, amados, mostra para nós que Moshe, ele de fato, ele assume toda a responsabilidade
nesse sentido. Ele realmente assume a culpa. Ele assume a culpa. E aí está mais um exemplo de um grande líder. Não é ele, o povo fez, nós fizemos. Não é ele, o povo, que errou, nós erramos. Essa é a diferença de liderança, que Moshe nos dá exemplos e mais exemplos. E é por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, falando sobre isso, na questão de assumir a culpa, ele até nos fala dentro desse ponto de liderança, dizendo assim, todos nós somos líderes. E nesse aspecto do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que, assim como Moshe tomou posse das tábuas, assumiu a culpa e quebra as tábuas, dizendo de forma clara para Deus, nós pecamos, não é eles pecaram. Porque é muito fácil jogar a culpa em cima dos outros. É muito fácil apontar o dedo para os outros. Mas a gente esquece que tem 3 apontando para nós aqui, ó. Tem 3 apontando para nós. Nós temos mais culpa do que aquele que você está apontando o seu dedo. É para nós refletirmos sobre isso. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala de forma bem clara, todos nós somos líderes. Você é líder de você mesmo, para começar. Você é líder dentro da sua família. Você é líder dentro do seu trabalho. Você é um líder dentro com a sua vizinhança. Você é líder no meio de pessoas. Então não é essa questão, eles erraram, eles pecaram, nós pecamos, nós erramos. Isso é fazer parte da própria sociedade, da própria comunidade. Juntos nós acertamos e juntos somos vitoriosos. E no momento da falha, também juntos nós falhamos. Não podemos tirar A, B e C fora da questão em si, mas nós erramos, nós falhamos, nós pecamos e nós precisamos nos corrigir. E nesta união com unidade, nós vamos nos aperfeiçoando no nosso caminho, na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Moshe deu o exemplo, ele assume a culpa. Então, muitas vezes, no próprio meio da família, no seu próprio meio social, seja no trabalho, na escola, onde você estiver, nós precisamos saber que nós estamos vivendo em grupo, em equipe. Nós convivemos com mais de uma pessoa, e isso significa que nós vivemos e convivemos com pessoas sobre isto, aquilo e mais aquilo. Então nós não somos sozinhos, porque sozinho ninguém faz nada. Não adianta você se eximir disto ou daquilo. Você sozinho não faz nada. Nós não podemos fazer as coisas sozinhos. Mesmo quando você está aí, na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, na sua localidade, em que você muitas vezes diz assim, eu estou sozinho ou sozinha aqui neste lugar. Você não está sozinho, você não está sozinha. Não existe um lugar isolado onde ninguém mais, só você, uma pessoa, habita. No mínimo, você habita em família, no mínimo. Então aí existe um compartilhamento de uma sociedade, família. Você tem contato com pessoas aonde você vai, porque você vai comprar alguma coisa em algum lugar. Tem mais alguém ali, tem mais pessoas ali. Então nós nunca fazemos nada sozinhos. E nós precisamos, como diz o nosso Rebbe, nós precisamos ser luz aonde estamos e aonde vamos, para poder transformar este mundo na moradia de Deus, entendeu? Então não adianta você se eximir dizendo, eu sou sozinho, eu sou sozinha. Não! Nós sempre estamos juntos. Nós sempre fazemos parte de uma comunidade. Mesmo dessa forma virtual aqui, né, nós estamos fazendo parte de uma comunidade. Porque você não está aí de paraquedas, e você não está aí sozinho como única pessoa.
onde nada mais existe à tua volta, só um deserto abrasador, e você mora sozinho, no meio do nada. Não existe isso. Então, por isso, nós precisamos ser luz, e aonde estamos e aonde vamos, precisamos levar essa luz do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, a crença no único Deus, ok? Então, nesse sentido, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele continua dizendo, né, a dedicação altruísta de Moshe ao povo judeu, né, ele mostra de forma clara e bem patente. Ele não quebrou as tábuas somente para destruir a evidência do pacto feito com Deus que o povo judeu tinha acabado de romper. Ele também não se satisfez em dar a sua vida para que Deus perdoasse o povo judeu. Moshe chegou até mesmo a assumir a culpa por haver quebrado as tábuas. Vale lembrar que Moshe não teve qualquer participação do episódio do bezerro de ouro, e nem sequer podia ser culpado por qualquer questão em si, porque ele não estava presente quando tudo aconteceu. O exemplo de Moshe é uma lição para todos nós, porque todos somos líderes, todos somos responsáveis uns pelos outros, tanto no círculo da família, quanto no de nossos amigos, colegas de trabalho, quanto em relação ao povo judeu ou a toda a humanidade. Nós somos responsáveis uns pelos outros. É isso que o nosso mestre Rebbe Menachem Mendel quer dizer para nós. E desse sentido, devemos estar preparados e dispostos a deixar de lado tudo o que for necessário, nossos recursos, nossa reputação e até a nossa própria vida, para garantir a sobrevivência do povo judeu e dos Bnei Noach, e o progresso da nossa missão divina, que é o quê? Transformar este mundo numa verdadeira moradia de Deus. Então, amados, dentro da nossa configuração como Bnei Noach, nós precisamos seguir esse exemplo. Fazermos de tudo para a sobrevivência do nosso povo Bnei Noach. Juntos, unidos, em unidade. Então, por isso, realmente, o verdadeiro Bnei Noach, que está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, no caso, o nosso lado Yaakov Gerenstad, que é a liderança Bnei Noach Brasil. Então, nós precisamos estar juntos e unidos nessa liderança. E não ficar aí, né, postando e correndo atrás da internet em tudo quanto é coisa que tem judaísmo. Tudo quanto é judaísmo, as pessoas estão entrando ali. Pá, 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 pá. Aí depois começa a compartilhar um monte de coisa. E começa a compartilhar de um monte de rabinos, vários segmentos rabínicos. E formando uma maionese sem tamanho. O duro que essa maionese, ela acaba ficando azeda e vai azedando as pessoas. Porque as pessoas não têm um norte, não têm uma liderança. Moshe foi uma liderança. A liderança é importante. E não essa questão aí que, não. Ninguém manda em mim, certo? Eu sigo aquilo que eu acho que é certo, então eu não vejo nada de mal ficar aí pesquisando na internet um monte de rabinos, eu compartilho e compartilho mesmo, certo? É rabino e acabou. Eu vejo aí o que está escrito aqui e ali, é judaico, vou pegando, vou fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, cópia e cola, e vou compartilhando mesmo. Isso daí demonstra que a pessoa ela está realmente em rebelião contra Deus. Porque Deus é que determina, de fato, hierarquia, ordem, disciplina. Você está em rebelião contra Deus. Simplesmente isto. Ah, mas não vejo por esse lado. Problema seu. Problema seu. Você não quer entender. Problema seu.
Eu acho que tem que ser feito assim, sem uma orientação de um líder, de uma liderança. E quem assumiu a liderança Beninu Brasil foi o Rav Yaakov Gerenstad, em 2012. Não se ouvia falar de rabinos que estavam aí comprometidos com os Beninu. Agora tem um monte. E ainda por cima, cobram um curso para ser Beninu e as pessoas caem que nem patinho. Tudo patinho. Aparece aí um rabino falando sobre Kabbalah. A pessoa nem entendeu ainda o que são as 7 leis de Noah, as 7 leis universais. Aí já cai na Kabbalah, quer compreender, quer entender, por melhor dizer, quer entender os segredos, os mistérios e as questões místicas da Torá. Ele não sabe nem onde está o nariz dele. Ele quer entender de coisas profundas e elevadíssimas. E depois sai batendo a língua nos dentes, que aprendeu isso, aprendeu aquilo, patati patatá, e começa a pronunciar certas coisas que são até proibidas. Por exemplo. Entendeu? Então, a falta de uma liderança, ela traz um grande prejuízo para uma pessoa, uma família e um grupo de pessoas. Por isso, nós estamos realmente no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. E o nosso rabino é Yaakov Gerenstad, que é um judeu ortodoxo do Rabad. E nós seguimos a sua liderança. Nós não damos de macaquinho pulando de galho em galho atrás desse, daquele, do calendário, do alfabeto inteiro de judeus por aí afora vai. Nós compartilhamos aquilo que tem aprovação rabínica do nossa liderança, Rav Yaakov Gerenstad. Entendeu? Então, essa é a questão. E Moshe trouxe aqui o que é o exemplo de liderança. E o povo precisa saber. O povo, você precisa decidir quem é o teu líder nessa orientação rabínica. E seguir a ele, como está de fato lá, né, na sabedoria dos nossos pais, o Pirkei Avot, a sabedoria talmúdica dos nossos mestres. Portanto, amados, seja inteligente, sábio, não aos teus próprios olhos, como nós estamos vendo na Parashá Ekev. Não sejam sábios aos teus próprios olhos, porque a sabedoria aos próprios olhos chama-se burrice. Tem que falar burrice, sabe por quê? Porque falar tolo é muito suave e tem gente que não entende. Mas quando você fala, você está agindo como um burro, você está agindo em burrice, aí a pessoa entende melhor. Então essa é a questão. Tem muita gente agindo em forma de burrice. E se a pessoa não quer abrir o seu entendimento, não quer abrir realmente a sabedoria, a gente não pode fazer nada. Os caminhos estão aí, sendo ensinados. A jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica está aí. Quem quer ser sábio, o caminho é este. E a nossa missão suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Não com indisciplina e rebeldia, mas com disciplina e hierarquia, com ordem, seguindo a Torá e a orientação rabínica, né, da nossa liderança. Ok? Com a graça de Hashem, amanhã estaremos de volta aí. Shalom, shalom. Até lá.